Olá pessoal, meu nome é Ítalo e sejam bem-vindos a essa videoaula. Nessa videoaula nós vamos aprender a como renomear um banco de dados usando um control file, tá pessoal? Então vamos primeiro entender aqui o porquê de renomear o control file, certo? Aliás, renomear o banco. A gente vai renomear o banco de dados porque a gente tem aqui um único servidor, que é representado aqui por esse retângulo pontilhado. E nesse servidor nós temos aqui duas instâncias. Temos aqui a instância JMS-CDB, que é a instância de produção. E temos aqui a JMS-TST, que é a instância de teste. Tá, galera? Então, o que acontece? As instâncias são diferentes, tá? São dois bancos distintos. No entanto, o nome dos bancos está igual. E isso não é bacana. Então, o que a gente vai fazer? Aqui, né, nessa instância de teste, ao invés do banco de dados ser JMS-CDB, ele vai ser JMS-TST. Beleza, galera? Então, nós vamos começar conectando aqui no servidor, certo? Eu vou dar um eco aqui na minha variável Oracle SID. E vocês vão ver que eu estou nessa instância aqui, eu estou na instância de produção, JMS-CDB, né? E isso não está correto, né? Vamos passar para a instância correta, né? Então, para isso eu vou dar só um comando export dessa maneira, export Oracle _SID igual a JMS TST. Pronto, agora eu vou dar um SQL plus /sysdba. E eu vou executar esse select bem aqui, olha. Bom, galera, retomando, eu vou executar esse select aqui. Select instance underline name vírgula status vírgula name from $instance vírgula $database. Então vejam, eu tenho aqui uma instância chamada JMS-TST, ela está open, certo? E o nome do banco de dados é JMS-CDB. É isso aqui o que a gente tem que mudar, certo? O nome do banco tem que passar a ser JMS-TST, beleza? Existem duas formas de mudar o nome do banco de dados, certo, pessoal? Essa forma aqui, usando o control file, ela é a forma mais delicada, tá? Ela é a forma mais delicada e também que vai ter mais passos. Existe uma outra maneira de fazer isso, muito mais fácil, muito mais tranquilo, assim, que é a forma que vocês sempre vão querer usar. Mas assim, eu tenho que ensinar todas as formas possíveis. Então eu estou passando esse conhecimento aqui para vocês, beleza? Então eu vou até salvar essa consulta aqui para a gente usar ela no final da aula, depois que a gente renomear esse banco. O processo é bem tranquilo, tá, galera? Então a gente vai primeiro dar aqui um comando shutdown immediate. Lembrando que todos os passos têm que ser feitos na base que você quer renomear, certo? Então, se vocês têm múltiplas bases aí, múltiplas instâncias em um único servidor, muito cuidado, pessoal. Façam no servidor correto, na instância correta. Então, feito esse shutdown immediate, eu vou dar aqui um startup mount. Após isso, pessoal,
após o Startup Mount, né, o banco vai estar num modo consistente. A gente vai fazer um backup desse control file, tá? Que é para caso ocorra algum problema, a gente tenha como recuperar. Beleza? Opa, digitei tudo errado aqui, pessoal. Desculpa. rman target barra. Então vamos aqui. A gente vai agora fazer um backup do control file atual, né? Por quê? Porque a gente vai recriar esse control file, né? A gente vai abrir esse banco aqui reabrir esse banco no modo reset logs, vai criar uma nova encarnação. E assim, caso dê errado, todos os backups têm que estar em dia, tá, galera? Nesse caso aqui eu estou fazendo só o do control file, mas assim, o backup do banco já está ok, beleza? Ou seja, todos os backups têm que estar ok, têm que estar normais para fazer esse procedimento. Porque caso der errado, você restaura ali o control file, certo? E normaliza tudo de novo. Então agora que a gente fez esse backup desse control file, a gente vai criar um control file to trace, beleza? O que é um control file to trace? Nada mais é do que um arquivo de texto com os comandos necessários para recriar o control file, tá, galera? Então eu vou recriar esse arquivo com esse comando. Estou pegando o comando aqui, tá? scaleplus /sysdba. Então eu acabei de criar, né, um arquivo de texto. Eu não recriei o control file. Eu criei um arquivo de texto, certo? E nesse arquivo tem todos os comandos necessários para recriar o control file. Foi isso o que eu fiz. Beleza? Então, o que eu vou fazer agora vai ser editar esse arquivo, tá, galera? Então eu vou colocar aqui o sinal de exclamação e o comando vim aqui na scaleplus mesmo e vou editar esse arquivo aqui. Aí vocês vejam que aqui tem um monte de coisa. O que tem esses dois traços aqui é porque está comentado. Então ele dá um startup no banco, ele faz várias coisas, tá? Esse script aqui. Isso pode ser considerado um script tranquilamente. Então aqui onde tem database, eu vou colocar aqui set. E aqui no nome do banco eu vou colocar o nome que eu quero para esse banco de dados. Então vai ser JMS TST. Beleza? Descendo mais aqui no arquivo, eu vou comentar esse comando de recover, porque a gente não vai precisar dele, porque o banco está consistente, né? A gente baixou ele, a gente subiu no modo mount, então ele está consistente, não precisa de recover, beleza? Então, agora feito isso, eu vou salvar e sair desse arquivo e vou desmontar o banco de dados, porque foi dado um startup mount. Então eu vou dar esse comando aqui, alter database dismount. Feito isso, o que eu vou fazer agora é o seguinte: eu vou mudar o nome do banco lá no SPFile. Tá ok, galera? Porque assim, não basta a gente mudar o nome do banco apenas aqui, nesse control file aqui, nesse arquivo de trace. A gente tem que mudar no SPFile também. Para mudar no SPFile, eu vou usar esse comando bem aqui. Alter system set dbname
é igual a JMS TST, escopo igual a SP File, certo? O banco tem que estar no modo no mount, tá? Para poder fazer isso. Né? Eu posso até confirmar o estado do banco executando aquela consulta do início. A VDola Database não está disponível, mas a gente consegue consultar a VDola Instance sim. Então veja que a instância está apenas startada, né? Isso significa que o banco está no modo no mount. Beleza, galera? Então, agora que o banco foi desmontado e que o parâmetro foi alterado, o que é que eu vou fazer? Eu vou baixar esse banco de vez, tá? Vou dar aqui um shutdown immediate. Ele está dando essa mensagem aqui normal, né? Porque o banco não está montado. Pronto. Após baixar o banco, nós vamos simplesmente executar esse arquivo aqui, que a gente criou e editou, beleza? E ele vai fazer tudo, né? Ele vai subir a instância, vai recriar o control file e tudo mais. Vou colocar aqui um arroba, né? Então vamos lá. Executei. Ele leva um tempinho, tá, galera? Isso é normal. Eu vou deixar o microfone no mudo aqui para vocês acompanharem. Então vejam que o control file foi recriado, o banco de dados foi alterado, né? Os pluggable databases também. Isso aqui de database alterado nada mais é do que o banco sendo aberto. E os PDBs também, beleza? Eu vou reexecutar a consulta do início da aula. E vejam que o nome do banco de dados foi alterado normalmente, né? Era JMS CDB e agora ele está JMS TST, né? A gente deixou o nome do banco aqui igual o nome da instância, né? Se a gente até subir mais aqui, a gente vê como estava, né? O antes e o depois. E voltando aqui para a página que eu tinha mostrado no início da aula, agora a gente tem um ambiente correto, né? Onde o banco de teste tem um nome diferente do banco produção, né? O nome da instância já estava diferente antes, né? Mas o nome do banco estava igual. E agora está tudo diferente, beleza? E é isso, galera. Esse é o conteúdo da aula de hoje. O conteúdo da próxima aula vai ser como renomear os PDBs. Eu vou dar um comando aqui, show PDBs. Tá aqui, eu tenho um PDB aqui chamado JMS PDB. A gente vai renomear ele, mas vai ser na próxima aula, tá? E é isso, galera. Espero que gostem dessa videoaula. Caso tenham dúvidas, podem me perguntar. Fiquem com Deus e até a próxima.